Depois de tantos vídeos numa paisagem linda, eu resolvi vir aqui para dentro para falar de um assunto sério com você. O que você precisa fazer para diminuir o risco no investimento? Depois desse vídeo, eu duvido você ainda se sentir incapaz de começar a investir. Bom, risco e investimento normalmente, junto com a falta de conhecimento, é uma das coisas que mais trava a gente na hora de começar a investir. Eu sei disso porque eu já fiquei muito travado, eu perdi muitos anos da minha vida antes de começar a investir e eu gravei esse vídeo justamente para ajudar aquelas pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu já passei. Então, se você teme o risco no investimento, eu quero te dizer que você está muito certo, que você está de parabéns, porque você tem que temer esse risco mesmo. Agora, temer o risco não é ter medo do risco, é respeitar o risco, saber exatamente o lugar do risco, saber que existe o risco e que isso não vai mudar, certo? Só que saber também que você pode ultrapassá-lo, que você pode ir além do risco e atingir os resultados que você quer. Então, para você poder ir além do risco, eu trouxe para você alguns fatores que vão te ajudar. O primeiro deles, e eu espero ter colocado eles numa ordem bacana para você colocar em prática, o primeiro deles é o conhecimento. Se você teme o risco nos investimentos, você precisa aumentar um pouco o seu conhecimento, ok? Você precisa aumentar um pouco do seu conhecimento. Risco nada mais é do que você... O risco existe aonde você... Perdão. O risco nada mais é do que você agir sem saber o que você está fazendo. Sempre, seja no investimento, seja na sua vida, seja na sua cozinha, se você agir sem saber o que você está fazendo, vai ter algum risco. Se você for manusear uma faca na hora de temperar um frango, limpar o frango, você vai ter algum risco. Se você for acender o fogão e você não saber mexer no gás, você vai ter algum risco. Se você for investir e você não conhecer muito sobre aquela opção de investimento que você escolheu, você vai estar sofrendo riscos, ok? Então, o primeiro passo é, se existe medo do risco, existe o temor ao risco, aumente o conhecimento. Aumente um pouco, mas aumente o conhecimento, ok? Para que o risco seja diminuído. Outra coisa, tempo. Tempo. Além do conhecimento, o tempo é muito importante para diminuir a nossa percepção do risco. Ou, percepção não, mas para diminuir o nosso temor ao risco. O tempo é uma coisa que você e eu não temos controle, certo? Mas o único controle que a gente tem, que normalmente a gente não toma uma decisão certeira, é quando a gente escolhe postergar o nosso início. Muitas vezes a gente fala o seguinte, não, tem muito risco no investimento, então eu não vou começar agora não. Olha, eu vou te dizer uma coisa, o risco não vai diminuir porque você não começou agora. E provavelmente o risco vai se manter porque você não começou agora. E se você começasse agora, provavelmente o risco ia diminuir sim. Porque com o tempo você vai adquirindo mais conhecimento. Se você não viu o vídeo do o quanto eu preciso saber para começar a investir, clica lá no vídeo e assiste o vídeo assim que acabar esse, certo? Mas, voltando aqui, com o tempo você vai tendo mais conhecimento específico sobre aquilo que você está colocando em prática. Então, o tempo que eu digo aqui não é o tempo 24 horas por dia, 7 dias por semana, não. O tempo que eu digo aqui é o seguinte, é quanto tempo você tem investido, com dinheiro seu lá investindo. Porque se você não tem dinheiro dentro do jogo, você não vai se preocupar com o jogo. Não tanto quanto alguém que tem dinheiro lá dentro do jogo. Você e eu sempre vamos saber menos do que as pessoas que já estão praticando aquilo. E muito provavelmente aquelas pessoas sabem teoricamente menos do que a gente sabe. Mas na prática, e a prática acrescentou muito conhecimento para elas. Então o tempo de investimento é uma coisa que ajuda a diminuir o risco no investimento, certo? O seu tempo traz para você mais conhecimento e faz com que o risco também diminua. Bom, a terceira coisa, conhecimento, tempo. A terceira coisa são as análises, ok? Existem dois tipos de análise no mercado de investimento. Análise técnica, análise fundamentalista. Análise técnica é conhecida como análise gráfica. É quando você adquire a capacidade de analisar um determinado papel, um determinado investimento, seja ele qual for. Mais comumente são em ações, ok?
mas pode ser arranjado de uma certa forma para diversos outros tipos de investimento. E aí você olha o gráfico, normalmente quando você investe em outros negócios para se tornar sócio de algum negócio, você também tem a opção da análise técnica, quando você tem a capacidade de analisar gráficos e ver, nossa, isso aqui vai trazer um retorno, isso daqui está tendo crescimento, isso aqui não está tendo crescimento, essa aqui é a hora de comprar, essa é a hora de vender, no caso das ações. Então você tem diversas estratégias de análise gráfica e técnica, né, para colocar em prática. A análise fundamentalista, por outro lado, é uma análise mais histórica, a gente pode dizer assim. Ela vai te dar uma base mais de um teor histórico, vai te dar uma contextualização, ela vai te falar sobre o negócio, você vai analisar o negócio, você vai analisar o público-alvo, você vai analisar informações, é como se fosse um banco de dados, ok? A análise fundamentalista, trazendo ela para o âmbito de todos os investimentos, ou da maioria dos investimentos, ela é como se fosse a base de dados, é aquilo teórico que você vai analisar, ou seja, o setor econômico que aquele investimento está inserido, por exemplo, se você vai virar sócio de uma padaria, se você vai comprar ação da Petrobras, se você vai comprar ação de uma determinada outra empresa, então você vai, do setor educacional, por exemplo, então você vai analisar o setor, você vai analisar o público, você vai analisar o crescimento, você vai analisar o histórico anterior de rentabilidade, lembrando sempre que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, a análise fundamentalista é essa. Por que a análise diminui o risco? Porque ela te dá mais segurança. Tudo que te dá mais segurança diminui o risco percebido nos investimentos. Então, tudo que te dá mais segurança você tem que ir atrás. Você tem que buscar, você tem que se aprimorar naquilo dali. A análise te dá mais segurança, o tempo de prática vai te dando mais segurança e o conhecimento te dá mais segurança. Mas lembrando, conhecimento precisa ser na medida. Na medida. Se você ainda não começou a investir, não ache que todos os sinais vão ficar verdes, que você vai ficar tranquilo achando que você sabe tudo de investimento para começar a investir. Não saiba tudo de investimento para começar a investir. Comece a investir e vá aprendendo tudo que você puder de investimento, ok? Bom, o último fator, como eu disse, seriam 4, além do conhecimento do tempo e da análise, o último fator é a prática escalável. Por que a prática escalável ela diminui o risco? Muito simples. Muita gente quer começar a investir dando uma certa quantia substancial logo no início, ok? Normalmente a pessoa ganhou um bônus no trabalho, a pessoa fez aniversário, ganhou um dinheiro dos familiares de presente, enfim, seja como for, ela tem uma quantia substancial que é atípica, que ela não pode dispor daquela quantia todo mês para fazer aporte, então ela pega aquela quantia dali e ela quer dispor aquela quantia ali no investimento, ela quer investir aquela quantia dali. Olha, isso aí dá para fazer? Dá para fazer, pode fazer, pode fazer. Existem estratégias onde você pode colocar esses aportes maiores, substanciais, pode colocar. Agora, isso não é tão eficaz na hora de diminuir o risco. Como esse vídeo aqui a gente não está falando de estratégia de investimento, a gente está falando sobre diminuição de risco, eu quero dizer para você o seguinte, aporte mensal e aporte no limite do valor mínimo de um determinado investimento, seja ele qual for, é mais inteligente e é mais interessante para mim e para você se a gente quiser diminuir risco. Por quê? Porque, lembra, o nome é prática escalável. Escalabilidade é quando você percebe que um determinado negócio, um determinado investimento pode ter um incremento de renda, pode ter um incremento de aporte financeiro. Então você olha aquela prática ali que você está fazendo no valor muito próximo do mínimo ou no valor mínimo de um determinado investimento e você fala assim, caramba, aqui tem um potencial. Eu acho então que esse mês eu vou colocar uma porcentagem a mais aqui nesse valor. E aí você vai escalando. Porque quanto mais dinheiro você coloca, teoricamente, no investimento seguro, bem pensado e etc., e com um planejamento muito bem feito, quanto mais dinheiro você coloca ali, teoricamente você vai obter um retorno maior, certo? Então, você vai fazendo isso aos poucos, com escala, ok? Por que isso também? Porque se você colocar aquela quantia substancial que a gente estava falando um pouco antes aqui no vídeo, logo no início e querer colocar uma quantia gigantesca do seu orçamento pessoal para os seus investimentos, para os seus negócios, o que vai acontecer? A chance daquilo ali dar errado e você perder a chance daquilo ali dar errado é a mesma, certo? Mas a chance de você perder aquele dinheiro ali e aquilo ter uma perda significativa no seu orçamento familiar e na sua vida pessoal é maior. Por quê? Porque tem mais dinheiro ali. Se tivesse menos dinheiro, a chance de perda seria a mesma, só que o dinheiro perdido
efetivamente, seria menor. Então, no início, trabalhando com o gráfico do tempo, então no início, pelo tempo, você vai fazendo pouco, ok? Pouco dinheiro. Depois você vai aumentando, escalando o dinheiro conforme o eixo X aqui do tempo vai passando, você vai aumentando o eixo Y aqui do dinheiro, certo? Então, para finalizar esse vídeo, que esse vídeo ficou bem grande, são 4 fatores para diminuir o risco nos investimentos que você deve colocar em prática agora. Conhecimento necessário, não aquele conhecimento excessivo. Tempo de prática. Não é tempo de buscar conhecimento, tempo de prática. Coloca alguns centavos, coloca alguns reais, vê o mínimo do investimento, começa. O tempo e o início, a prática, ele estimula a gente a uma responsabilidade ímpar. Que você nunca vai conseguir mensurar esse tipo de responsabilidade que acontece quando o seu dinheiro está dentro do jogo. O tipo de responsabilidade que acontece com o jogo em você quando o seu dinheiro está ali dentro do jogo. Então, conhecimento, tempo de prática, as análises, se for necessário realizar análise, realize análise. Isso vai te dar uma base de segurança muito boa. E, em último lugar, a prática escalável, certo? Para que você no início diminua o risco e para que com o tempo você aumente o retorno, já que com o tempo você vai adquirindo mais segurança também. Então eu espero que esse vídeo tenha servido muito para você. Esses foram os 4 fatores que me ajudaram muito a começar a sair da minha inércia e também a aumentar, a confiar mais em mim, a ficar mais autoconfiante. Eu espero que você tenha conseguido fazer isso com esse vídeo. Assiste esse vídeo mais uma vez, salve esse vídeo nos seus favoritos e se você quiser me sugerir alguma coisa ou fazer algum elogio, alguma crítica, gostar ou não gostar, faça tudo aqui embaixo, ok? E não esquece de se inscrever no canal. Lembrando que entra no site da Universidade Financeira que você não vai se arrepender. Um grande abraço para você, meu nome é Pedro Vieira e até o próximo vídeo.